Sabe quando você entra em casa e sente aquele ambiente pesado ou que nada flui? Por mais que o ambiente esteja limpo e organizado? Eu sempre digo que não adianta ter a casa dos sonhos com uma organização linda se a energia da casa não estiver protegida. Hoje eu vou ensinar como 3 ferramentas poderosas da radiestesia vai blindar a sua casa e transformar ela num verdadeiro santuário. Bora blindar a casa? Olá, meus amores! Bem-vindo à Conexão Harmônica. Meu nome é Cibele Palma. E desde que comecei nessa caminhada da radiestesia com a ressonância harmônica, eu entendi que tudo na vida é frequência e energia. E eu não vivo sem esses 3 escudos protetores da casa. E hoje eu trouxe para você 3 escudos protetores para casa que eu não vivo sem. Vamos falar deles? O que eu vou falar, meninas, é o Baguá. Muitas pessoas conhecem esse gráfico aqui pelo Feng Shui. Só que tem várias formas desse gráfico, né? Esse aqui é o Baguá da radiestesia. E no Feng Shui ele tem algumas variações. Aliás, o Baguá ele tem várias variações dentro do Feng Shui. E aqui na radiestesia, o modelo dele é esse aqui. Então, eu vou explicar como utilizar esses gráficos dentro de casa, mas primeiro eu vou explicar qual que é a função do Baguá dentro da casa. Olha como ele é bonito, gente. O Baguá, ele dentro da casa, ele funciona como se fosse um filtro. Sabe aquela seta envenenada que vem pra gente? Ou aquele vizinho com uma energia mais densa, até mesmo uma visita que às vezes a gente recebe e a gente não sabe que a pessoa tá com uma energia baixa, uma frequência baixa, ou tem uma energia negativa mesmo, né? Que às vezes a pessoa tem, é inata dela, e outras pessoas carregam essa energia negativa. Ou até mesmo a gente pode entrar também com uma energia um pouco baixa, densa, negativa. Ele é um filtro. Então ele transmuta essa energia negativa de todos que entram na casa, de todos que estão na casa e ao redor da casa. Então ele não é um protetor apenas interno da casa, mas ele protege ao redor da casa. Ele filtra toda a energia negativa, transmutando ela em positiva. Então, gente, ele é um filtro. A gente tem um filtro de água, né? A gente sempre procura o melhor filtro para ter uma água mais limpa, mais mineralizada, com uma qualidade maravilhosa. Pois bem, gente, esse aqui, ele não filtra água, mas ele filtra a energia da casa e da vizinhança. Então, assim, não subestime o poder deste gráfico aqui. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu amo, eu não deixo de ter esse gráfico na minha casa. Eu sempre estou renovando ele, porque eu também vou explicar para vocês da durabilidade dos gráficos na parede, ou até mesmo no móvel. O Feng Shui e o Baguá, a gente sabe que todo mundo coloca na porta de entrada de casa. Esse aqui é a mesma coisa, você pode colocar assim na porta de entrada da casa, mas, segundo a radiestesia, ele é muito eficiente quando você coloca ele voltado para o norte. O norte, então, o norte dele é aqui, ó, tá vendo? Aqui tá escrito Baguá. O norte dele é aqui em cima. Então, vocês vão ter que procurar onde que é o norte da casa de vocês. Vocês podem colocar tanto na parede, assim, eu coloco... Tá vendo que os meus gráficos estão todos assim, ó, na vertical? Porque para lá é o norte. Então, se eu colocar assim, não vai ser norte, mas se eu colocar assim, é norte. Se eu fosse colocar na porta, ele teria que ficar torto assim. Então, eu coloco na parede. Mas se você tem, de repente, um objeto, supondo que a gente tem coisas da neném, né? Mas supondo que aqui seja uma mesinha, que é uma caixa de som. Você colocaria ele assim, ó. Coloca num porta-retrato e coloca ele voltado para o norte assim. Entende? Dá para colocar dessa maneira. Todos os gráficos, geralmente, tem que colocar para a região norte. Para pegar toda a potência e energia do gráfico. Como é um gráfico para proteção da casa, não vai colocar testemunho nenhum aqui. Testemunho, o que seria testemunho? O seu nome de batismo e a sua data de nascimento, que é o testemunho que tem que ser validado no biômetro chamado decágono, junto com o pêndulo. Se não for o testemunho artificial, que é o nome de batismo com a data de nascimento, for um testemunho natural, no caso é foto recente, fio de cabelo e unha, são testemunhos naturais. Não precisa colocar no decágono, que é o biômetro. Porém, tem que validar o tempo que vai ficar dentro do gráfico quando coloca um testemunho. Porque os gráficos são poderosos. Tem gráfico que, se passar do tempo, em vez de trazer um benefício, ele pode trazer um efeito rebote. Então, tem que respeitar o tempo que o pêndulo fala para cada gráfico quando vai um testemunho. Mas quando é para casa, não tem esse perigo, porque não tem testemunho de ninguém aqui. Ele vai estar para proteger a casa. E um gráfico de papel, ele pregna rápido. A durabilidade de um gráfico de papel é de 3 meses. Então, posterior 3 meses, esse gráfico aqui já pregnou. Às vezes ele pode ter pregnado um pouco antes, vai depender muito da energia da casa, mas às vezes, ele pode levar até 3 meses um gráfico de papel. Então, assim, a durabilidade dele é pouca.
E como não há testemunho, não tem efeito rebote. Deu 3 meses, você pega o papel, joga fora ou queima e substitui por outro gráfico Baguá. Essa proteção na casa pode ser utilizada o ano inteiro, porque de repente você quer a proteção o ano inteiro. Então, utilize o ano inteiro respeitando a data de 3 meses, porque depois de 3 meses o papel pregna. Então não vai adiantar nada ter esse papel na parede ou no quadro. Não adianta. Pregnou, jogou fora, porque não tem proteção nenhuma. Só vai ficar lá o papel como decoração. Ou como poluição. Vai depender muito se tem muitas coisas na casa. O ambiente pode até ficar poluído com muita informação, né? Mas esse gráfico é maravilhoso, gente. Sou apaixonada por ele. Este outro gráfico, quem viu o vídeo de proteção para o carnaval provavelmente viu esse gráfico, porque esse gráfico saiu nesse vídeo de proteção do carnaval. Se eu não me engano, do carnaval, proteção pro mês de fevereiro, agora eu não lembro, mas eu vou deixar aqui no iCard sobre os vídeos que já apareceram ele. Inclusive, eu disponibilizei esse gráfico no grupo do Telegram. E sim, gente, vou disponibilizar também o gráfico Baguá, para quem não tem, no Telegram, e os outros gráficos também. Então, sempre que eu falar de gráfico, oração, qualquer coisa no vídeo, eu vou estar disponibilizando para vocês o material gratuito no Telegram. Vou deixar o link do Telegram aqui para vocês entrarem lá e sempre pegar material gratuito para vocês. Mas esse gráfico aqui, escape, eu não poderia deixar de trazer ele novamente nesse vídeo, porque sim, ele é um gráfico protetor poderosíssimo que eu tenho, e esse aqui eu não tenho só em um ambiente da casa. Cada cômodo eu coloco esse gráfico. Mas por que cada cômodo, Sibeli, você coloca esse gráfico escape? Porque todo cômodo da casa tem aparelhos eletrônicos. Todo cômodo da casa tem fiação elétrica, tem espelhos, tem tomada, tem cômodo que tem caixa de som, tem cômodo que tem projetor, tem cômodo que tem Alexa, tem cômodo que tem ar-condicionado, enfim. Aparelho eletrônico por todos os cômodos, até no banheiro tem que tomada, né? Tem fiação elétrica. E esse gráfico aqui maravilhoso, o que ele é, gente? O que ele é? Ele é protetor das ondas que a gente tem eletromagnéticas. Então ele protege a gente da energia dos aparelhos eletrônicos, das tomadas, da rede elétrica e do Wi-Fi, que o Wi-Fi também está por toda a casa. E a gente já sabe, tem estudos confirmando que o Wi-Fi, a tecnologia 5G, as telas, o computador, tudo é prejudicial à saúde, mas a gente não consegue viver mais sem essa tecnologia, porque a gente trabalha com isso, a gente estuda com isso, a gente se diverte, tem entretenimento com isso, então a gente é muito, hoje em dia a gente é muito exposto, né, a essa tecnologia, a não ser que a gente fosse para um retiro, né, existe lugares que as pessoas não têm tecnologia absoluta, aqui no Uruguai tem um lugar aqui que eles não tem nada de tecnologia. É tipo, você vai pra lá e vai viver no breu total, a luz elétrica, a luz de velas. Eu acho isso incrível. Para quem não precisa trabalhar com a gente, para quem não que já se afastou do sistema, é tranquilo. Mas como a gente ainda não está afastado do sistema, a gente vive dentro do sistema, a gente precisa da tecnologia. Então a gente tem que ter, sim, gente, um aparato para a gente se proteger dos efeitos nocivos da tecnologia. E esse bonitinho aqui, ó, não subestimem ele. Ele é maravilhoso para proteger a gente, sim, para neutralizar essas energias, essas influências. Inclusive aqui eu coloco também, porque eu tenho os gráficos aqui, né, de tratamento. E eu coloco na parede também para não interferir, porque os eletrônicos interferem também no tratamento da radiestesia. Então, se você está num cômodo que você tem os tratamentos, ou num móvel, ou na parede, tem que colocar um gráfico escape para neutralizar a energia que tem no ambiente dos eletrônicos, senão ele interfere totalmente no tratamento da radiestesia. É como se você estivesse fazendo um tratamento de energia para cura, para prosperidade, para abrir caminho, para harmonização, um divórcio energético, e não funciona se você não tiver, não vai funcionar, não vai ter efeito algum se não tiver o neutralizador de energias da rede eletrônica. Então é muito importante, todo mundo que conhece a radiestesia e faz tratamento sabe que tem que ter um escape aonde tem os gráficos de tratamento. E ele também, como que ele funciona? Igual o Baguá. Se for um gráfico de papel, 3 meses em cada ambiente. Depois de 3 meses, ele estagna. Às vezes, se o ambiente é muito pesado, um pouquinho antes pode também pregnar, mas é muito, muito provável que em 3 meses, sabe? Então eu coloco com data de validade quando é papel. Em 3 meses eu vou lá e pendulo para ver se estagnou. Geralmente estagnou, eu troco o papel. Quando é outro material, ó, esse aqui não é madeira, o ideal que fosse madeira. Isso aqui é um papelão, cartolina. Ele pregna um pouco, ele demora um pouco mais para pregnar, mesmo sendo cartolina. Se fosse madeira, madeira é o melhor dos mundos, porque ele leva décadas, décadas para pregnar. Mas o que acontece? Todo mês eu vou lá com um paninho preto e limpo, para tirar também a poeira, né? Então eu faço uma limpeza física com o paninho preto, para tirar a poeira do gráfico, e também o paninho preto faz a limpeza energética do gráfico.
E, só que como eu sou muito assim, perfeccionista, eu também passo a selenita nos gráficos. Porque é a limpeza completa. O pano preto garante a limpeza física, espiritual e a selenita dá uma dupla limpeza na parte espiritual do gráfico. Gente, ele é maravilhoso. Uma coisa que eu esqueci de falar também, esse gráfico aqui, para quem sofre de insônia, ele é maravilhoso. É colocar no quarto, a insônia vai embora. E nos aparelhos eletrônicos, você sabe que eu coloco nas paredes, né? Mas onde tem o roteador ali, eu coloco embaixo do roteador e embaixo da TV. Porque ali é onde tem bastante energia. E assim, os roteadores de energia e a TV é os lugares que mais sugam e drenam a nossa energia vital. Então eu coloco sempre embaixo do roteador e da TV também eu coloco esse gráfico. Então esse gráfico aqui a gente está espalhado em todos os lugares, inclusive no banheiro. Agora, gente, vamos para o terceiro gráfico. Tchan, 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 tchan. Gente, eu trouxe 9 círculos. Ignore que nem já desenhou, ó. Mas nós fizemos aqui, nessa madeira, o 9 círculos. A gente vai arrumar o que que a neném desenhou aqui. A gente vai acabar limpando, né? Porque a gente pretende colocar esse quadro em algum lugar da casa. Porque ele é extremamente poderoso. Mas, Sibeli, por que esse é maior que o de papel A4? Porque, assim, a gente esqueci de falar um detalhe. Os gráficos, o menor tamanho que pode ter num gráfico, que já é comprovado cientificamente que funciona, é o tamanho mínimo, tá? O mínimo tamanho é de uma folha A4. Menor que uma folha A4, o gráfico não funciona. Ele não tem energia suficiente para emanar para proteção. Tem pessoas que imprimem gráfico pequenininho e colocam na carteira. Pega gráfico pequenininho, coloca na parede, coloca com testemunho. Gente, não, ele não emana, ele não consegue ter aquela energia suficiente para poder fazer um trabalho de proteção, para poder fazer um trabalho de limpeza. Já foi comprovado cientificamente, né, em livros raízes de radiestesia, que o tamanho menor que pode ser é folha 4. Acima desse tamanho, a energia dele fica muito mais potente. Então, quanto maior o gráfico, maior a potência de energia. Então, assim, a folha 4 funciona, o tamanho da folha 4 funciona, já tem energia. Mais tamanhos maiores, a energia emanada é muito maior. Então, por isso que nós fizemos esse bonitinho aqui, ó, na madeira. O que nós fizemos? A gente pegou o compasso e nós fizemos o 9 círculos perfeito. Por que 9 círculos? Porque são 9 círculos na madeira. O que acontece? Isso aqui vai valer por décadas, décadas e décadas e décadas. A gente vai ter esse quadro dos 9 círculos. Não sei aonde que a gente vai colocar, que a gente vai se mudar muito em breve, mas por enquanto ele fica aqui no nosso quarto. Mas quando a gente se mudar, ele vai ficar na sala. Ai, mas Sibeli, ele não é bonito. Ai, Sibeli, não combina com a decoração. Gente, não tô me importando com decoração, com beleza. Tô me importando com a proteção desse bonitinho aqui. Com certeza eu vou arrumar aqui embaixo, que a neném desenhou, vai ficar um quadro decorativo de uma pessoa que estuda e pratica radiestesia. E eu acho lindo, gente. É 9 círculos num quadro de madeira. Se a decoração combina, se a minha decoração tiver madeira, vai ficar perfeito, vai ficar lindo. Vai ser uma coisa que é autêntica. Ninguém vai ter um quadro assim, a não ser que alguém copie meu quadro, a minha ideia. Mas pode copiar, tá, gente? Eu não ligo, não. E qual que é a proteção dele, Sibeli? Como os outros têm uma proteção de energias mais sutis, esse aqui é a proteção física. Então, é a proteção física da casa e a proteção física nossa. Por mais que eu moro num país extremamente seguro, aqui não tem violência, aqui a gente não vê os muros altos, ainda assim, gente, segurança pra gente é tudo. E ele não vai proteger a gente só fisicamente de coisas assim violentas como assalto, roubo. Não, ele também tem a proteção física de qualquer coisa física que possa acontecer com a casa. Um curto-circuito, incêndio, acidentes domésticos que possam acontecer. Então, é a proteção física da casa e dos integrantes da casa. E desse tamanho, ele emana muita energia de proteção para a casa e para todo mundo que vive na casa. E sabe aquela visita indesejável também? Que a gente, antigamente, as pessoas colocavam uma vassoura virada atrás da porta? Então, não precisa mais disso, gente. Se você tem 9 círculos, a vizinha, a visita indesejada, aquela pessoa que está entrando com uma intenção, assim, de fazer mal para você, ela não consegue ficar muito tempo na sua casa. Ela não consegue. Além desse aqui, tem um outro gráfico. Se a pessoa desejar o mal para você, ela tiver intenções maléficas contra você, esse outro gráfico vai te blindar de uma maneira e a pessoa vai passar mal de uma certa forma que vocês não têm noção. Eu não trouxe esse gráfico aqui, mas se vocês quiserem que eu trago, coloca aqui nos comentários, que eu vou trazer esse outro gráfico para você, que é tão poderoso quanto esse. Só que esse outro, a pessoa passa mal, literalmente mal. Tem até uma lenda sobre esse outro gráfico que eu achei incrível.
E eu achei assim, será que é tudo isso mesmo, esse outro gráfico que eu tô falando? Eu mandei uma pessoa testar, essa pessoa testou. E realmente funciona, gente. É fantástico. Mas deixa aqui que eu não vou falar desse gráfico agora, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu trouxe 3 gráficos poderosos, mas tem muito mais que eu tenho aqui pela casa espalhado, inclusive esse outro que eu quero esse outro que eu falei pra vocês agora que eu dei um spoiler. E outros mais, gente, que eu não tenho como falar tudo nesse vídeo aqui, senão fica comprido e é muita informação, né? Mas anotem aí todos esses gráficos que eu trouxe aqui, a função de cada um, e corre lá pro Telegram depois para vocês pegarem esses bonitinhos aqui e imprimir e já proteger a casa de vocês. E, gente, como eu falo, proteger a casa é um ato de amor próprio. Eu comecei a usar esses gráficos aqui em casa logo no começo do curso da radiestesia, mas a diferença na harmonia aqui dessa casa é nítida. Foi assim, sabe? Foi da água pro vinho. E as noites que nós não dormíamos tão bem, começamos a ter noites de sono tranquila, calma, profunda. Eu não uso relógio, né, que vocês sabem, mas meu marido ele usa o relógio da Samsung que mede a qualidade do sono e ele tá tendo sono REM profundo. E eu dificilmente eu levanto agora para ir ao banheiro fazer xixi. Eu levantava 2, 3 vezes à noite. Quando eu voltava para a cama, eu não conseguia dormir. E depois que eu comecei a usar esses gráficos, tivemos catarse, sim, que é a limpeza. Mas isso é um tema para um outro vídeo, que se eu for falar aqui, a gente vai ficar longo esse vídeo. Mas depois da limpeza com os gráficos, que vieram essas catarses, agora a gente dorme que nem uma criança a noite inteira. E é como eu sempre falo, né? A verdade liberta e saber usar a energia ao seu favor é o primeiro passo para a liberdade. E eu ficando por aqui, minhas lindas. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Bye, bye.